Olá pessoal, estamos aqui para darmos sequência à nossa Academia da Vida. Eu tinha prometido para vocês na aula passada que entregaria outras variáveis dentro daquela nossa equação de eficiência no ganho de massa muscular e que, vamos dizer assim, e que não estariam diretamente relacionadas com a execução do exercício físico, mas sim com coisas que a gente pode fazer e com isso temos um resultado superior, tá? Eu provavelmente não, eu tenho certeza que eu não vou esgotar esse assunto, trarei outras aulas futuras com mais dicas, mas algumas aqui eu já gostaria de deixar para vocês registrar. Então a primeira que eu queria trazer é lembrando que a massa muscular ela não cresce durante o exercício físico. A massa muscular cresce no período de recuperação. Então, alguns pontos são importantes. Ter uma boa noite de sono é essencial. Quando você dorme, gente, quando você tem um pico da liberação de uma série de hormônios, tanto o hormônio masculino, quanto, por exemplo, o GH, o the growth hormone, o hormônio do crescimento, que é liberado. Esse hormônio do crescimento, quando ele é liberado, principalmente quando você está dormindo, em sono mais profundo, quer dizer, não adianta cochilinho, a gente precisa ter uma boa noite de sono. O hormônio do crescimento, ele vai no fígado, e o fígado libera uma substância chamada de IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1, fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1, que é realmente o fator efetivo em termos dessa recuperação. Ele está associado à questão do crescimento também. Se você chega a uma certa idade, você não tem mais placa epifisária, que é aquela uma plaquinha de células blásticas com capacidade de crescimento bem na ponta do osso, isso você já não tem mais. A gente chama de fechamento epifisário, você não cresce mais. Mas esse hormônio de crescimento continua tendo 1001 funções e uma dessas é essa recuperação da massa muscular, tá? Então, quando você tem uma boa noite de sono, você tem um aumento do GH que vai atuar sobre o IGF-1 e, consequentemente, uma recuperação efetiva da massa muscular. Quer dizer, você treinou pra caramba, passou a noite no game, passou a noite vendo filme, passou a noite no TikTok, não vai ter uma recuperação muscular, jogou fora esse treino, ao contrário, você fez catabolismo muscular, né? Quando você dorme também, você tem ali algumas coisinhas a mais estimulam a liberação do hormônio do crescimento. Tá? Então, já que ele está falando dele, eu vou primeiro tocar nesse ponto. Algumas coisinhas. Uma alimentação proteica antes de dormir. Saiu há pouco tempo um trabalho, quando você faz um aporte proteico aí antes de dormir, por volta de 20 a 30 gramas de proteína antes de dormir, você tem uma recuperação da musculatura em até 2,3 vezes maior do que se você fosse dormir sem um aporte proteico. Então, quando eu estou querendo ganhar massa muscular, uma das coisas que eu faço, sem dúvida, ou eu faço uma dose de whey protein antes de dormir, ou eu faço um peito de frango antes de dormir, ou como alguma proteína antes de dormir para esse ganho de massa muscular. Você aumenta a sua eficiência disso. Gente, se você quer ganho de massa muscular, você vai precisar proteinizar sua vida. Ponto, acabou. Não venha... mas olha só, se você tem função renal adequada, e é simples isso, o teu médico pode avaliar isso, esse aporte proteico é essencial para o ganho de massa muscular. E isso aumenta a liberação do hormônio do crescimento na madrugada. Então, a proteína, antes de dormir, uma alimentação sem carboidrato e rica em proteína, aumenta esse pico de GH na madrugada. Outra coisa, o GH ele é complicado, né? Assim, é interessante que ele tem a capacidade de hidratar a pele. Ele é um dos rejuvenescedores, em termos de aspecto, assim, mais potentes que tem. Ele hidrata a pele, diminui aquelas ruguinhas finas, tende a assumir um indivíduo que tem níveis mais altos de GH. Alguns pacientes chegam a relatar até o cabelo pintar um pouco por conta disso. Mas, por outro lado, há alguns trabalhos mostrando que o GF1, em longo prazo, tende a ser, vamos dizer assim, ele tem um efeito negativo em termos de
de tempo de vida, o prolongamento de vida, tá? Mas isso não é o que a gente está levando aqui, até porque o objetivo é o ganho de massa muscular, que vai ter impacto positivo no ganho a longo prazo de vida. A avaliação foi somente, nesse estudo, de um aumento isolado do IGF-1, e isso teria impacto positivo ou negativo. Isso não foi comprovado em humanos, estaria relacionado em modelos animais. Vamos lá. Outras coisas que você pode fazer que aumentam muito a eficácia da liberação do hormônio do crescimento. Teve um trabalho que mostrava o seguinte: se você não bebesse água durante o exercício físico, a curva de rendimento caía drasticamente, tá? Então, você vai perdendo água, eletrólito no suor e etc. Você vai perdendo líquido. Mesmo se não sue, você perde líquido ali pela respiração, pelo aumento da frequência respiratória. E aí você tem uma queda grande da eficiência, do teu rendimento no exercício. No mesmo estudo mostrou que se você bebesse água, se você tivesse sede, você tinha uma queda menos acentuada, mas ainda assim teria uma queda no rendimento. E se você bebesse água, a cada 15 minutos, por volta entre 100 e 150 ml, você mantinha quase linear esse rendimento do exercício físico. Não estava no mesmo estudo, mas um outro estudo mostrou que também a hidratação adequada durante a prática do exercício físico aumenta a liberação de GH. Gente, uma das coisas que acontece, a gente sabe que alguns aminoácidos são capazes de aumentar a liberação de GH. A arginina, a ornitina, a lisina num grau menor, mas em especial a arginina e a ornitina, que são aminoácidos muito interessantes. A arginina aumenta a formação também do chamado óxido nítrico, que é um vasodilatador. Para você ter uma noção, é o vasodilatador associado ao Viagra, o sildenafil, né? Ao tadalafila e todos esses. Então, essas substâncias elas fazem vasodilatação pelo aumento do óxido nítrico. Se você tem um aumento da vasodilatação, você tem maior aporte de oxigênio e você tem maior aporte de nutrientes, consequentemente tem, vamos dizer assim, supostamente uma maior capacidade de recuperação da massa muscular. Isso parece estar associado também com a ornitina. A ornitina também faz isso. O que acontece, gente, é que, assim, é um tanto quanto contraditório, inclusive, e não é para você sair daqui tomando, não, pelo amor de Deus, converse com o seu médico integrativo. Mas existem estudos contraditórios em resultados de uma suplementação, por exemplo, uma dose baixa de tadalafila com ganho de massa muscular, exatamente por esse aumento do óxido nítrico, vasodilatação, fornecimento de nutrientes, e com isso você recupera a massa mais rapidamente. Então, proteínas ricas em arginina, elas têm supostamente essa capacidade de aumentar a liberação de hormônio do crescimento. O problema do hormônio do crescimento é quando você libera ele, você automaticamente libera também um contrarregulador, que bloqueia a liberação do hormônio do crescimento. O que eu quero dizer com isso? Aliás, isso foi na época parte da minha monografia, quando eu me formei em médico. E o que você via é que quando você fazia um aporte grande, por exemplo, de arginina, você tinha um aumento da liberação do hormônio do crescimento, mas cada vez que você fazia novo aporte, você tinha a liberação desse hormônio contrarregulador e, consequentemente, você ia diminuindo cada vez mais a resposta. Então é verdade que o tempo todo ficar com medo da arginina, vou ganhar massa muscular, não é, porque há uma contrarregulação para diminuição disso. Então, manter um aporte proteico de uma proteína rica em arginina é interessante, mas daí não adianta. Então, eu vou sair suplementando, enfiando a arginina pelo ouvido. Não vai ter resultados no final, tá? A ornitina é interessante, existe uma molécula chamada OKT, ornitina, OKG, ornitina acetoglutarato. Essa substância teve vários estudos mostrando uma diminuição drástica no tempo de pacientes com grandes queimados que recebiam infusão de OKG, e eles diminuíam o tempo
de internação, porque havia uma recuperação tecidual muito rápida, muito mais rápida. Ou seja, ela tem uma ação anticatabólica, porque as pessoas sabem que os grandes queimados, eles têm um catabolismo muito grande, há uma destruição muito grande de proteínas, numa ânsia de tampar aquele tecido que foi queimado, que foi destruído. E o indivíduo entra num catabolismo monstruoso. Então, assim, o aporte de OKG diminuiu muito isso. Então, alguns começaram a olhar a ornitina com muito carinho em termos de infusões, suplementação de ornitina, e parece que ela tem um efeito bem interessante, não no ganho, mas numa diminuição do catabolismo muscular, ou seja, da destruição muscular. Repito, não adianta você ficar enfiando doses muito altas. Uma proteína rica em arginina, ornitina, é muito interessante para que você tenha esses dois efeitos. A OKG parece ter um efeito, a ornitina em si tem um efeito também menos pronunciado na liberação de GH também, como eu disse, a lisina também. Em outras palavras, hidratação, aporte proteico adequado, um aporte antes de dormir. Lembre-se que uma dieta rica, e o povo tem mania de fazer isso, uma dieta rica em carboidrato antes de dormir diminui a liberação de GH. Então, comer aqueles salgadinho, comer pãozinho, comer um doce antes de dormir, o que você está fazendo, literalmente, é bloqueando essa liberação de GH, atrapalhando esse resultado que você teria se você tivesse essa otimização. Então, pronto, já vimos mais uma coisa, a questão do GH, a importância e como você pode fazer para otimizar. Lembre-se, carboidrato diminui a liberação de GH, proteína aumenta a liberação de GH, descansar aumenta a liberação de GH, dormir bem, isso é essencial para qualquer pessoa que pense em ganhar massa muscular, ela é essencial para o aumento da liberação do GH. Vamos falar um pouquinho, outras dicas importantes na próxima. Lembre-se da hidratação, como eu falei aqui hoje também, tá? Então, a sua garrafinha d'água, toda hora chega lá, 2, 3 goles bem fortes de água, volta para o teu treino. Não é beber 2 litros e fazer um abdominal, tu vai botar isso tudo para fora. Não é isso, mas um aporte adequado. Não é para você sentir sede. Se você está sentindo sede, é porque você já está intensamente desidratado. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês, ok? Não percam a próxima aulinha, nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação, o que eu devo dar antes e logo depois de um treino, ok? Se caiu de paraquedas, curta, compartilhe, comente para que chegue a mais pessoas. Por favor, me ajude a ajudar a essas outras pessoas e não deixe de assistir esse módulo desde o início e mais ainda, todo o curso desde o início, porque a gente está só começando a nossa jornada. Um grande abraço, até a semana que vem.